Olá, torcedor do Verdão, trazemos novidades do nosso time, mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar seu like, ok? Bora lá para as notícias. Palmeiras revela a nova camisa 1 para 2023, o modelo é alvo de críticas. O torcedor do Palmeiras conheceu hoje a camisa 1 da equipe para a temporada 2023. A Puma revelou em seu site oficial como será a nova camisa da equipe alviverde. A camisa é inspirada nos times históricos do Palmeiras das décadas de 60 e 70, conhecidos como Primeira e Segunda Academia. Dudu e Ademir da Guia, ídolos do passado do Palmeiras, aparecem com Dudu, do atual elenco, na divulgação das imagens. Ela conta com uma estrela no peito, e detalhes de verde neon na manga e no pescoço. A camisa não agradou muito os torcedores nas redes sociais e foi alvo de críticas. O clube e a Puma criaram uma opção com valor reduzido para o torcedor, o modelo estádio custa R$ 150 a menos que a tradicional. Viveu esse momento. E eu acho legítimo quando ele pede, porque não é uma coisa rasa do tipo, não tá bem, me dá reforço. Não tá bem, me dá reforço. Eu potencializei. Eu trabalhei dentro da política. Que um desses vendidos é um garoto. Eu vivi com tudo isso, eu potencializei uma venda. Eu acho que ele está só explicando. Então, assim, só que... Eu acho que assim, a comparação ela é muito válida e não tem nada de contradição no que está dizendo Abel. Momentos distintos. Em fevereiro de 2022, ele pensa assim, eu tenho um 11 perfeito, dentro daquilo que eu quero. Se bobear, tenho 12, 13, tenho 2 reservas de altíssimo nível que, se entrarem, o nível será mantido. E está muito bom, aí a minha política de contratação é uma. Né? Composição de elenco, você tem o tempo, um ano, pouco mais que isso, para desenvolver os jogadores, para que eles se ambientem e possam ser úteis. Agora não, ele perde 2 titulares absolutos. Ele quer 2 caras que venham para ser titulares absolutos. O nosso Dimas Copedê é sempre muito atento aos assuntos que envolvem o Palmeiras, que deve ter idealizado isso. Ele lembrava uma coisa mais cedo. Um detalhe. Não, ele lembrava mais cedo porque a gente participava de um debate na programação e ele traz um dado que é curioso, que a gente fala que o Abel nunca passou por essa situação, mas para ilustrar. Quando ele vira da temporada 20 para 21, ele não perde protagonistas. Quando ele vira da temporada 21 para 22, ele não perde protagonistas. Então, o discurso lá atrás, que eu não acho também contraditório, ele cabia. Quando ele vira da 22 para 23, ele perde o eixo do time dele e ele perde o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então, é natural e deve mudar o discurso. E com quem não dá para ficar naquela. Com quem então, não dá para suar contraditório. Até tinha um pouco a discussão do 9 ano passado, mas assim, era uma coisa para ser um algo a mais, uma opção a mais, não algo que... Era sempre a cereja para o Mundial. Ficou aquela coisa ali, será que vai vir para o Mundial? Será que dá para bater de frente com o Mundial? Não era exatamente que perdeu e precisava do 9. Agora tem lacuna. Quando sai o Dudu do Palmeiras, é uma outra situação, não é uma perda do Abel. Então, assim, é compreensível. Você tem um discurso quase um ano atrás e você tem um discurso... Um momento é outro e o Abel não viveu esse momento. E eu acho legítimo quando ele pede, porque não é uma coisa rasa do tipo, não tá bem, me dá reforço. Não tá bem, me dá reforço. Eu potencializei. Eu trabalhei dentro da política. Que um desses vendidos é um garoto. Eu vivi com tudo isso, eu potencializei uma venda. Eu acho que ele está só explicando. Então, assim, só que eu perdi. Tem um caixa. A presidente, na segunda-feira passada, imediatamente após a primeira reclamação, a presidente sai em uma entrevista, em algum evento, se eu não me engano, de Federação Paulista, alguma coisa, ela sai para dizer que sim, que vai reforçar o time ainda no primeiro semestre. Então, assim, é compreensível o discurso dele. Ontem o Rogério, na entrevista, eu não lembro qual era o assunto, ele falou, não estou reclamando, estou constatando. Eu não acho que o Abel está pedindo, acho que ele está explicando qual é a situação concreta. Ele tem um time onde ele vê lacunas nessa equipe, ele tem jogadores que ele pode desenvolver, como ele disse, leva tempo, e se quiserem que o time resolva seus problemas rapidamente, precisa trazer jogadores que cheguem e resolvam. Não, é muito simples. Eu acho que, como você disse, Paulo, os discursos são complementares, porque, como vocês disseram, naquela temporada,
ele tinha jogadores que podiam atuar em todas as funções necessárias. Sabe o que mudou? Nesse momento ele não tem para manter o nível. Mas ele não tá, eu vejo que ele não está nesse momento olhando só para o time dele, ele está olhando para os adversários. Claro. Se a gente chegar em fevereiro do ano passado, quando ele deu aquela primeira entrevista... sarrafo, como você gosta de dizer, professor Calçado. Quem era... Quais jogadores, de cabeça eu não vou ter, vocês vão ter que me ajudar. Quais jogadores que chegaram no Flamengo foram contratados? O Flamengo é rival dele no sábado e é rival por um monte de disputa aí, Libertadores, título, a gente pode dizer isso, que é um rival direto. Quem que chegou no Flamengo depois de fevereiro? Vidal? Depois, Cebolinha? Depois chega em meio de brasileiro. Vidal, Cebolinha também chega um pouco Cebolinha, depois, mais arrastada. Marinho chega na virada. Marinho chega na virada. Davi chega antes, naquela Libertadores do ano anterior. Chegou o Gerson agora. O Pulgar, o Varela, os estrangeiros. O Vidal. Você entendeu o nível de reforço do Flamengo? Eu digo assim, ele é teu rival. Se eu ficar o tempo todo desenvolvendo jogador... A primeira grande contratação é o Cebolinha, que tem uma aceleração ali de resultado que não vem, Paulo Souza aí traz o Cebolinha, né? Então ele está olhando para o rival e fala assim, para acompanhar este rival, eu não posso apenas desenvolver jogador. Tá certo? Se não existisse o Flamengo do jeito que existe hoje, você poderia continuar no futebol brasileiro competindo. Se é para competir e ganhar, eu consigo competir e ganhar com esse daqui, desta vez fazendo contratações de jogadores que vão entrar, e não é uma contratação de um jogador de 33 anos que ele está pedindo. Não, é de um jogador mais jovem, porém formado. E não, o Danilo já é uma exceção. Paulo de Gabriel Menino, ele puxou lá de baixo e já vendeu. O Danilo é uma exceção, porque antes ele tivesse só jogadores jovens, que em 8, 9 meses ele conseguisse pegar o cara e desenvolver nesse nível do Danilo. A base não é assim, formada só por esses jogadores que vão nessa velocidade. Então ele precisa repor pelo menos 1, 2, 3 jogadores, porque o banco do Palmeiras também é um banco limitado. Acho que o Palmeiras nunca foi com o Abel, palavra ruim de usar, né? No Palmeiras hoje é frágil, porque saiu muita gente. Jogadores, você está falando de Scarpa, você está falando de Danilo, você está falando do Patrick e Paulo, que ele vendeu. Mas tem os reservas, o Wesley agora. O Wesley, mas eram jogadores que lá estavam. Tinha saído o Verón. E eles jogavam. Vina. E eles jogavam. Né? Eles estavam lá. Então acho que ele está também falando em relação ao mercado, do jeito que se apresenta e como eu posso competir com esses adversários que são muito fortes. O tempo de revelação de um jogador, tudo bem que o trabalho, quando é bem feito, diminui o tempo. Mas eu vou citar um exemplo aqui de um jogador que é um volante, para mim, o melhor volante do Brasil nos últimos 10 anos, assim, com milhões de anos na frente, que é o Casemiro. O segundo é o Fernandinho. O Casemiro, para mim, é muito mais jogador que o Fernandinho. Quanto tempo o Casemiro demorou para virar o Casemiro? Consistente, grande jogador da Europa. Quem lembra do Casemiro no São Paulo? Eu me lembro, assim, na época, quando o Real Madrid o contratou, de falar, cara, o que eles viram? Né? Com base no que... Seleção sub-20. E me impressionou, porque de fato eles viram ali um potencial que ele desenvolveu plenamente. Mas de fato, assim, como levantou o Calçade, esse processo de em menos de um ano você sair de uma promessa para ser um jogador de nível Premier League e que merece uma transferência como essa não é comum. Então seria muito fácil falar, Abel, acha outro aí. Acha outro aí. Você não conseguiu levantar o Danilo? Acha outro aí, filho. Vamos. Isso não vai acontecer. Aqui não pode ficar num trabalho de base espetacular do Palmeiras, hein? Imagina se fosse mais ou menos. E quando você olha o trabalho do Flamengo, é o trabalho da instituição. De quem resolveu as questões financeiras, da arrecadação, dos técnicos quando trabalharam direito, da categoria de base que desenvolveu jogadores que mesmo não tendo jogado muito no clube foram vendidos, e aí o dinheiro é reinvestido, aí traz jogadores. No Palmeiras tem a base forte, a instituição funciona, o treinador funciona, mas a instituição, para ter um elenco em condições de competir de fato com o Flamengo, se o Flamengo acertar um bom trabalho coletivo, também precisa contratar. E isso tem sido um lapso. O Abel não precisa falar disso de maneira muito clara, mas todo palmeirense sabe disso. Isso tem sido um lapso. Se o Palmeiras investe menos que o Flamengo e traz 2 jogadores, eu trouxe vários, nós estamos falando de um outro nível de competição de equipe. Não fica nas costas do técnico. A questão do sarrafo, né? Acho que isso que é importante falar, porque assim, a gente vai discutir muito a cobrança da torcida, claro que não tem que pichar muro, nada disso.
E é óbvio que tem uma questão política de ruptura de relacionamento que influencia também nessa reação. Mas eu vejo muita gente falando, mas pô, o Palmeiras está de barriga cheia, que foi campeão brasileiro, e que esse povo não aguentaria torcer pro Palmeiras 10 anos atrás e tal, você está vendo aí. Alguns momentos em que cobraram saída de jogadores que inclusive seriam campeões e jogadores históricos do clube. Só de final de Libertadores ali, mas acho que o ponto é assim, é entender que o sarrafo que o Flamengo coloca em relação ao nível do elenco é muito alto. É muito alto. Então, acho que o torcedor olha para isso também e fala, cara, o que a gente tem não chega. Olha lá. Mas é bom contextualizar, né? É bom contextualizar no carnaval. Começa pelo carnaval, tirar a grana da torcida também. E até porque, assim, gente, faz 2 meses o Palmeiras foi campeão brasileiro. O Palmeiras foi campeão da Libertadores seguidamente há 2 temporadas. Fora outros títulos de Copa do Brasil, de Campeonato Paulista e tudo mais que o Palmeiras vem ganhando. Esse protesto parece um protesto de um time que não é campeão há uma década. Eu acho que o protesto vindo de quem veio não viria um ano atrás, porque a gente sabe que a verba aí do carnaval foi cortada. Isso aí me parece muito claro. Nem discutir quando tem razão e quando não tem razão. Mas quando ele aconteceria e quando ele não acontece. Eu acho que todo protesto, dentro de um limite ali, de você estar incomodado com o momento do time. A gente há 2 semanas aqui estava debatendo quais eram os motivos muito maiores que um jogo da vaia do São Paulino na estreia do Morumbi. É uma outra coisa. Ou o torcedor que está incomodado, ou o cara que esperava de um reforço ele não entrega. Agora, é impossível desvincular o que acontece com a principal organização, a relação, e aí é um debate muito mais profundo de muitos anos atrás, a relação promíscua que se estabeleceu. A patrocinadora, num projeto pessoal de se tornar presidente, ela financiou uma rápida subida de uma escola de samba que, em tese, tinha muito mais uma função ali de estar desfilando, ser uma voz palmeirense na pista, e do nada ela virou uma grande protagonista com muito investimento, com dinheiro jorrando a partir de um projeto pessoal da Leila, da Crefisa e do Lamáquia. Claro. Deu nome à quadra, patrocinou tudo, tinha um dinheiro que nenhuma escola tinha, com tudo isso. Isso acabou. E quando você fecha a torneira, a paciência muda, o humor muda. O reforço que não veio, antes você chamava na sua sala, que a gente debatia aqui a tal conversa no CT do Corinthians, você chamava na sua sala e falava, a gente está junto, calma, até o final do mês chega, ou deixa virar. Você conseguia administrar muito mais, porque infelizmente é assim que a banda toca. Você tinha o capital torna tudo mais fácil de administrar. Você rompeu. Você não tem como desvincular a mancha verde da arquibancada da mancha verde da escola de samba. Existia ali um projeto ali, e era tudo até muito legalizado, através de lei de incentivo, a verba entrava, era discriminado, só que aquilo ali era um projeto. A mancha crescia, a Leila crescia politicamente. A Leila se tornou presidente, ela tem outros compromissos, outras rúbricas. Nem acho que a Leila, presidente, gestora, vem fazendo um papel ruim. Ela tem agora compromisso ali com a rúbrica que é dela. Antes ela, de fato, antes ela brincava, antes ela falava, quero isso aqui, não quero, jogador tal, a torcida quer. Isso era muito mais uma brincadeira. E a organizada se incomodou. E aí, 3 jogos, aí sim, será que é para esse tom, 3 jogos, tudo que o Palmeiras é brincadeira, né? Brigou nos últimos anos? Aí não tem como você não explicar o contexto. E a loucura do futebol, assim, tem que... É que isso leva muita gente, porque ele está na arquibancada, leva quem não está nem sacando onde é que mora o problema, e sai falando junto com... Não é assim, esses caras não estão nem aí. Nós estamos falando sobre a necessidade de reforços e tal, programa, pós-programa, mas não dá para defender esse tipo de manifestação. 2 Libertadores. 2 meses depois do Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem tudo aí. Tudo. Parece que está todo mundo ganhando tudo isso, né? E é claro que alguém vai ficar de fora. Vai lá torcer, sofrer com o Palmeiras da década de 80. Acho que não. Aqueles anos da fila. Né? Cada time ruim, olha. Rapaz. O que o Palmeiras tem de diferente é o treinador. Eu não consigo enxergar outro treinador no futebol brasileiro. É claro que tudo aqui é provisório, mas no caso do Abel, você fala de um cara com quantidade de títulos que ele ganhou desde que chegou e que em novembro de 2023, desse ano, vai completar 3 anos e já renovou o contrato. Então, o Abel é o único treinador que tem tempo. Ele não enxerga 2023 apenas. Ele tem contrato. Passa por 2023, 2024. Todos os outros treinadores, todos do futebol brasileiro, o Vitor Pereira,
O Mano Menezes está no Inter, fez ótimo trabalho na temporada passada. O Renato, que voltou para o Grêmio. Então, Os projetos mais consistentes de futebol brasileiro são do Palmeiras e do Fortaleza. Então, esses outros, Birner, tem o trabalho deles é um trabalho que vai ser analisado, todos eles. O estadual pode demiti-los. O estadual não vai demitir o Abel. Nem o Vojvoda. Não, nem o Vojvoda. Esse é outro. Esse é o outro treinador. Tem o segundo. Quer dizer, então, são trabalhos consistentes que os treinadores escolheram ficar nesses clubes. O Abel poderia ter saído, poderia ter voltado. Eles escolheram, como o Vojvoda teve 1000 convites, ficou. Digo, esses clubes são hoje diferentes e diferenciados em relação aos demais, porque tem treinadores que não estão trabalhando apenas por esta temporada. E eu vejo assim. Então, quando o Abel pede reforços, ele precisa, e ele explica qual é o tipo de jogador, isso está claro do ano passado para este ano, porque mudaram os adversários, mudou o caixa. E ele fala aqui na coletiva, ele usa uma expressão de estamos consertando, quer dizer, porque claro, que entra 80 milhões de euros no caixa do clube, o treinador também é importante. Se o jogador joga mal, ninguém vende jogador que está atuando mal. Sim. O jogador está jogando bem, o time está ganhando títulos, todo mundo passa a valer mais. E o treinador, ele coparticipa, né, naquilo, porque ele também é uma figura responsável. Então, ele sabe muito bem o momento do clube, o caixa e as conversas que tem com ela. Ele fala, ela está trabalhando. E vamos ver quem vem. Porque também você tem que acertar aquele jogador no mercado. É o cara que já está pronto, mas também não pode ter passado dos 30 e poucos anos, que ele vai durar uma temporada. O Abel falou em não repetir os erros do passado em relação às contratações, às possíveis contratações atuais, as que devem vir. Vamos trazer uma tela com as contratações que o Palmeiras fez ao longo do ano de 2022 para turbinar o seu elenco. Não gastou pouco. 119 milhões de reais em Merentiel, Murilo, que esse deu muito certo, Atuesta, Tabata, que chegou para ser o substituto do Gustavo Scarpa e por enquanto não vinga, 26 milhões. E o Lopes, o Flaco Lopes, custou 50 milhões de reais. 21 anos, jogador. Talvez a isso esteja se referindo o Abel. Esse gasto... Tem que desenvolver Merentiel e Flaco Lopes. Pois é. O Hendrick está na frente deles. Mas isso que o Birner levantou é importante. O Flaco fez 22 anos em dezembro. Então, sabia, achei que tivesse 28. Não, até dezembro tinha. Você não mandou antes? Perdeu o aniversário dele só. Também não mandou pra mim, eu fiz em dezembro também. Você não foi, você não foi convidado? Pro aniversário dele? Não. Mas assim, um investimento desse tamanho, você não descarta, não joga fora também do dia pra noite. O jogador pode até ter contextos de evolução, ele pode... Enfim, vamos lembrar também que o Hendrick é até o meio do ano que vem, né? Vai embora. O Palmeiras vai continuar vivendo sem o Hendrick. Algum jogador que pode ainda não ter funcionado, talvez lá ainda esteja no Palmeiras e possa ter uma segunda oportunidade. Mas, de fato, assim, eu entendo o que o Abel quer dizer. O Flaco Lopes nunca foi visto como o jogador que seria a solução da camisa 9. E o Atuesta nunca foi visto como jogador que seria a solução para o meio-campo do Palmeiras, até porque o Palmeiras nesse setor não precisava naquele momento de uma solução. Sim. Então o perfil do cara que tem que chegar e jogar é diferente um pouco desse perfil aí. Talvez o Murilo fosse um cara que tivesse que chegar e jogar, mas fora isso... Eu não lembrava que tinham pago tanto pelo Flaco Lopes. Eu até acho que é um jogador promissor, mas caro. Eu acho que a questão não é nem o... Quanto custou o Pedro? O pagar mais. Mais quanto? O Pedro custa na faixa de 70... 12, 13? Não, porque você tem que converter. E quando você converte para reais, ele custa mais que o Arrascaeta, por exemplo, que na época custou 64. Mas é outro momento do futebol. Ele bate mais que isso. 87 milhões. Bem mais que isso. O que eu acho é que você fala de Palmeiras. Porque quando você fala do Pedro 87, o Gerson 44, o Arrascaeta 64, é uma realidade de atuação no mercado do Flamengo. Quando você traz para a realidade, o Flaco é quase metade do que o Palmeiras gasta em 5 jogadores. Então acho que o tiro errado que não pode mais haver, eu não repetir os erros que o Abel talvez se tiver nessa política, aí você pode questionar os 50. Com quem você gastou 50? O que você gastou foi errado com o tempo, por enquanto. Sim, não é errado. Ele está falando, não dá mais para repetir. Ele fala de erros, aí não é uma avaliação nossa. Ele fala em repetir, não dá mais para repetir. Ele quer jogador pronto. Porque esses jogadores nenhum deles estava pronto. Mas eu consigo entender o desejo dele. Ele falou ontem do Merentiel e do Flaco Lopes. Sim, deixou claro que eles estão entendendo,
no sentido de percebendo, entendendo, se adaptando ao jeito de jogar. Quer dizer, não estão prontos. Mas o Endrick tem 16 anos, está jogando. O futebol não é feito só dessas comparações. Mais talentoso. Né? Ele é um menino que ele é diferente, ele é talentoso, não está nesse momento jogando bem. Isso não quer dizer que você tenha que chegar lá e botar o nome dele na pedra verde, como estava ali no muro. Fora, Endrick, sempre que já está fora, né? Mas sempre tem um louco disposto a isso. Não duvide disso. Mas esses caras são caras que só quando você os tem ali no teu comando, no dia a dia, você vai saber o tempo da necessidade de repente o Abel falou, pô, Flaco Lopes precisa de mais um ano, esse cara trabalhando. O Merentiel, isso não quer dizer que eles já sejam o prejuízo do Palmeiras. Já 50 milhões, pode jogar fora, não aconteceu nada. Mas vai demorar. Vai demorar. Ele quer alguém que jogue. Agora a pergunta é, com esses valores aí que o Palmeiras pagou, que a gente expôs na tela, de repente dá para imaginar contratações mais pontuais e mais fortes? Só para fazer... não que o Palmeiras tenha esse dinheiro agora. Você falando de 50 milhões, é claro que é um valor... erros do passado. É um valor jogado para cima, porque o jogador de ataque, a escadinha é aquela, né? O cara de ataque vale mais, o de meio vale menos, a zaga vale menos ainda. Mas com 50 milhões, por exemplo, que você gastou no ano passado, 50 milhões você resolve muita coisa no seu meio de campo. Muita coisa. Aí você não precisa ficar talvez pensando uma promessa de América do Sul, pode fazer uma ponte, você pode buscar um cara, você pode ir numa situação bem mais assertiva. 50 milhões para o Gerson agora custou 44, se não me engano. 64 era outro desenho, mas era uma Arrascaeta, que já não era mais só uma promessa vindo de um Cruzeiro para um Flamengo. Com 50 milhões acho que você consegue resolver. Acho que você consegue pensar em entregar essa peça que o Abel quer, se não resolver, mas é um cara que demore menos a engrenar, a entrar no seu time, que não fique muito nessa coisa de médio prazo, dar um ano, lapidar ou potencializar. Eu acho que ele quer muito isso. Eu acho que ele já lapidou, já potencializou. Ele já aceitou reforços de médio prazo com um custo mais alto. Ele quer um outro perfil, porque o momento é outro. O momento quando chega Merentiel, Flaco, quando chega... É muito de reposição, né, que a gente debatia. Palmeiras tem um bom time, mas talvez o elenco, você olha para o banco, não seja como o outro. Então era muito de fortalecer um elenco, girar a competição. Hoje a demanda é outra. Hoje a demanda é, não tem melhor jogador e não tem seu principal jogador de meio de campo, seu eixo ali, que sem ele a coisa parece que o campo balança. Então, eu acho que 50 milhões você resolve muita coisa naquele setor ali. Linha de passe, a nossa hashtag, você segue ligado, participando. Ontem nós tivemos um empate, né, 0-0 no Allianz Parque, na casa do Palmeiras e São Paulo. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário e se inscreva nesse canal, ativando o sininho para ficar por dentro das novidades.